Boa noite. Eu costumo dizer que a verdade, ela sendo dita por quem quer que seja, ela tem que ser propagada. Se um dia o diabo tivesse a capacidade de dizer a verdade, ela teria que ser propagada. Porque é o diabo não, porque é verdade. A verdade tem que estar sempre preservada. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe uma coisa chamada ponto sem volta. O que é o ponto sem volta? O ponto sem volta é o exato momento onde a coisa sai fora do controle. E é a realidade que a nação, o país Brasil vive hoje. O ponto sem volta, ele já está em andamento na sociedade, no país como nação hoje. A coisa saiu fora do controle. Nós tivemos agora recentemente essa greve dos caminhoneiros e uma coisa ficou muito clara, e quem quiser enxerga, quem não quiser finge, dos generais, porque o que a gente viu foi exatamente o contrário do que eles estavam dizendo. Eles se pronunciaram ferrenhamente a favor do governo. Nós tivemos o general Braga Neto do Rio de Janeiro, ao lado do Pezão, falando contra a greve dos caminhoneiros, falando a favor do governo. Nós tivemos o general Vilas Boas, nós tivemos o almirante Ademir do Alto Comando das Forças Armadas, nós tivemos o general Luna, nós tivemos N generais, nós tivemos o general comandante do Oeste, nós tivemos N generais e oficiais do Exército se pronunciando a favor do governo. Nós tivemos o general Braga Neto dizendo que ele arrombaria caminhões. Infelizmente eu não estava lá para dizer para ele porque que ele não arromba os gabinetes de Brasília. Nós tivemos o comunista general Sérgio Etigói, pupilo do Nelson Jobim, que recebeu o seu generalato da mão da Eva Chiavon, aquela mesma senhora que criou o decreto 8215, que hoje está loteada no gabinete do presidente do Senado, ganhando uma fortuna, e que é saudada por alguns generais, dentre eles o general Sérgio Etigói, de gravata e terno, ao lado do Eliseu Padilha, e falando em nome do governo, se pronunciando a favor do governo, conversando sobre assuntos políticos e condenando a greve dos caminhoneiros. Senhores, o ponto de fusão dessa celeuma política, dessa situação que vivemos hoje, a ebulição disso, a fusão, seja lá o que for, nos levou ao seguinte ponto, que é muito claro e óbvio. O Brasil foi traído. Não sei qual é o momento, e não vou aqui apontar as pessoas, mas foi traído por um grupo de pessoas que resolveu virar as costas ao povo brasileiro e entregar essa nação, seja lá quem for. É onde entramos no ponto sem volta, que eu posso aqui diversar vários assuntos, mas não quero alongar muito o áudio, mas nós podemos citar aí alguns pontos. Nós temos hoje a prospecção de gás e petróleo comandada pelo governo russo na Amazônia. Toda a prospecção de gás e petróleo em território amazônico está na mão dos russos. Nós temos hoje as hidrelétricas, a grande maioria das hidrelétricas, na mão dos chineses, em leilões onde havia somente um participante. E tem mais um adendo, quando a maioria desses leilões ocorreram na época que estava transcorrendo o impeachment da dona Dilma, para vocês verem como eles deram um ar de serenidade, que tudo estava tranquilo. É tudo um cinema, senhores. Nós temos a exportação de minérios na mão dos estrangeiros, não só o seu preço, mas também o escoamento de minério brasileiro, onde é escoado o minério não só a preço de banana, mas sem deixar R$1 de imposto. Então nós temos 100 mil ONGs na Amazônia,
E eu vou começar por aí para não me alongar. Eu queria saber onde estavam esses generais, não só esses, como esses da reserva, que às vezes pronunciam aí, quando a primeira ONG chegou na Amazônia, onde eles estavam? Eu queria deixar essa pergunta. E eu queria entender se um dia houver um homem, não sei se vai haver, do Exército Brasileiro que resolva intervir, como é que ele vai chegar lá para o empresário russo que ganhou a concessão de prospecção de gás e petróleo na Amazônia e dizer para ele, olha, a partir de hoje o contrato está quebrado. Quero ver como é que ele vai fazer isso. Assim como ele vai fazer com a empresa chinesa que comprou as hidrelétricas, as empresas estrangeiras que não só exploram, mas escoam os nossos minérios a preço de banana sem pagar um imposto. Como é que ele vai fazer isso? Eu tenho certeza que ele vai ouvir desses senhores a seguinte frase, olha, pega aí sua fragatinha, anda 10 mil milhas aqui no mar, vai ter um porta-aviões lá parado. Vai lá com a sua fragata, com os seus comandantes, bate um papo lá com o meu comandante que ele quer explicar para você como é que funcionam as diretrizes do contrato. Você está me entendendo? Se eu não estiver entendendo, é só o que eu posso te dizer. O resto você conversa com ele lá. Eu quero ver como é que vai ser resolvida essa equação. No sinal de igual vai ter que ter um resultado, eu quero saber. Eu quero saber. Então, senhores, o Brasil entrou no ponto sem volta. Esse ponto sem volta não está ligado só às riquezas da nação, não. Está ligado à sociedade brasileira, onde você tem uma destruição total do sistema educacional brasileiro, aonde a pessoa entra analfabeta e sai burra e analfabeta. E mais, o pior, é arrancado dessa criança qualquer pensamento de civilidade e patriotismo, transformando essa criança em total desconexão com a nação Brasil. Então o que nos aguarda no futuro é um povo escravizado, estrangeiro na sua própria terra. Nós temos a lei da imigração, nós temos vários projetos, emendas constitucionais que rogam contra a nação, aleja o povo brasileiro de todo o processo político e socioeconômico que o Brasil pode oferecer a ele, e ainda protege o crime organizado que está no comando de Brasília. Então, senhores, para deixar tudo claro e resumir aqui e terminar para não alongar, vocês têm que ter a consciência álgida, pensar com muita serenidade, enxergar a coisa de uma maneira fria. Senhores, o Brasil foi traído. Inclua-se tudo e todos de todos os poderes. Não se pode uma nação estar sendo explorada da maneira que é e destruída sem que pessoas com poder e muito poder na mão, e seja de todos os segmentos, executivo, legislativo, judiciário e forças armadas, não estejam coniventes com isso. Eu quero deixar a minha opinião muito clara, a minha opinião do Antônio Marques, deixar muito bem clara. No Exército Brasileiro hoje, nas suas 3 armas, existem 2 tipos de soldados: os coniventes e os covardes. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.